temático dedicado ao direito. Esta é a primeira entrevista que realizo, portanto, é a nossa estreia. Antes de apresentar o convidado inaugural, se impõe uma pequena apresentação. A começar, a apresentação minha, claro, e a seguir, uma apresentação deste podcast. Sou Frederico de Carvalho e desde 2009 que sou jornalista, mas também sou jurista, especializado em direito penal. Sou ainda autor de 2 livros e fundador e coordenador editorial da Editora Editora. Sou mais algumas coisinhas, mas tudo isto é insignificante. Porque o que interessa aqui é que eu sou apenas o Frederico de Carvalho. Este podcast é uma tentativa de dar algum significado à formação jurídica que tenho. Trarei aqui temas atuais, mas não só. Meus convidados serão, logicamente, quase sempre juristas. Quase sempre. Porque teremos especialistas de outras áreas. E esta exceção será feita para que nos permitam fazer aqui uma abordagem multidisciplinar a nível do direito. Voltando ao nosso convidado. É uma honra iniciar este podcast com o Marcolino Moura, formado em Direito desde a licenciatura até o doutoramento. Foi primeiro-ministro de Angola de 1992 a 1996. Depois foi secretário executivo da CPLP de 96 até 2000. Atualmente é professor de Direito, advogado, é autor e escritor de mais de 2 dezenas de livros. O tema central da nossa conversa, porque será mais uma conversa do que entrevista, é justiça restaurativa e sua aplicação aos processos judiciais por corrupção. Ao longo desta conversa falamos sobre o direito costumeiro, falamos sobre o sistema judicial assente no direito punitivo, a reconciliação nacional e a liberdade no exercício da magistratura. Ainda, também, foi possível falarmos um pouquinho sobre o ensino do direito e muito mais. Desejo-vos uma boa escuta e não se esqueçam de subscrever o nosso podcast no direito. Nosso convidado é Marcolino Moura, doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A sua tese é sobre o contributo para uma apreciação jurídico internacional da integração regional africana. Seja bem-vindo ao Indireito, doutor. Obrigado. Indireto. Indireto. É isso. Obrigado. O nosso Indireito. Eu agradeço imenso por aceitar este convite para esta conversa, que é a primeira conversa do nosso Indireito. É uma estreia que muito nos honra. É natural da província do Ambo, concretamente na aldeia de Chitué, em Cunha. Eu refiro este elemento biográfico para interligar com a primeira questão que lhe colocarei mais adiante. Primeiro faço uma introdução. A Constituição angolana atribui um estatuto especial ao direito costumeiro, consagrando com força jurídica o costume no seu artigo 7º. Sabemos ainda que temos regiões no país sem cobertura judicial, e até há pouco tempo eram muito mais regiões. Mas a inexistência de órgãos de justiça do Estado não significa a inexistência de resolução dos conflitos locais. É o caso, como melhor nos poderá falar ao longo desta conversa, da aldeia onde o doutor nasceu. Entretanto, se destaca que a resolução dos conflitos nestas regiões tem como ponto central a restauração do bem lesado, que podendo ser o bem patrimonial ou não patrimonial, e a recuperação do indivíduo infrator. E eis, finalmente, a pergunta. Por que não adotamos, em Angola, no nosso ordenamento jurídico penal, mas não só, a justiça restaurativa como elemento central do nosso sistema judicial? Pois nós adotamos por causa da nossa própria tradição euro-ocidental, porque, infelizmente, na maioria dos países que nasceram da colonização europeia, não trabalhamos na base da realidade total. Eu costumo dizer que esses países modernos têm 2 pilares. Tem o pilar euro-ocidental, que não podemos
dispensar, por o termo dispensar, de certo modo, é que temos problemas. O êxodo de população angolana de origem europeia traz-nos hoje muitos prejuízos, mas, por outro lado, há o pilar tradicional, que é mais complexo, porque neste lado tradicional nós temos várias regiões, várias culturas, várias idiosincrasias, e isso, aliás, se refletiu na própria constituição dos movimentos de libertação nacional, em que praticamente os três movimentos de libertação nacional correspondem às três grandes etnias. Alguns chamariam, mesmo já tive essa discussão, chamariam mesmo três nacionalidades ou três nações que não se constituíram em Estado, não é? Então, por um lado, há esta herança acadêmica euro-ocidental, por outro lado, há a complexidade tradicional que mereceria muito estudo para poder ser consagrada nas nossas práticas a partir do próprio direito constitucional. E a própria Constituição, você agora referiu o artigo 7º, é do tipo: põe com uma mão, depois tira com a outra mão, porque diz expressamente que o costume não pode contrariar, preto no branco, o direito positivo. Portanto, é muito simplista. Neste caso, os países de antiga colonização anglo-saxónica têm um maior realismo na montagem, digamos, da estrutura prático-constitucional nos seus países. Ver, por exemplo, como que a Constituição sul-africana é muito mais realista, muito mais pormenorizada em relação a esse aspecto, começando, por exemplo, pela admissão de várias línguas africanas com estatuto de oficiais, quando a nossa Constituição só admite a língua portuguesa como língua oficial, que desde logo corrobora a tal ideia de que a tradição ou as tradições não têm praticamente relevância nenhuma. Pois, pois este é um problema gravíssimo que temos, porque realmente a Constituição dá com uma mão e retira com a outra, como referiu, porque sobrepõe o direito positivo ao costume, não dando assim margem até para que haja uma efetiva resolução dos conflitos locais com base no direito costumeiro. E que tem sido, como temos visto, bastante eficazes, sobretudo, aqui coloco a ênfase neste ponto, que é na recuperação do indivíduo, que é a base da justiça restaurativa, não propriamente, não só na questão da recuperação dos bens, mas também, mas sobretudo na questão da recuperação do indivíduo. O nosso sistema judicial, como sabemos, ele é mais punitivo do que preventivo, é assim, né? Inclusive, o próprio sistema, o próprio direito em si assenta muito na base do direito preventivo, de uma questão da prevenção dos futuros, dos conflitos futuros, mas o nosso, inclusive, vai lá, descura imenso essa parte do direito preventivo e está mais virado para a questão da punição. Mas e isto é muito facilmente verificável pelo excesso de condenações e até encarceramento em massa nas prisões. Agrava-se, como tem estado a referir já o doutor, pela existência de uma justiça do tipo seletiva. O doutor tem defendido a aplicação da justiça restaurativa nos processos judiciais por corrupção. E acredita, e aqui vai a minha questão mais direta, acredita que a justiça restaurativa seria de extrema relevância para uma contribuição do sistema judicial ao permanente apelo que é feito para a reconciliação nacional? Sem dúvida, para consolidar a reconciliação nacional e consolidar a paz, digamos, no sentido mais lato
que eu nunca, não quero admitir, naquele sentido estrito da, do cantar das armas, ainda haja a possibilidade de voltarmos a isso. Estou a falar de uma paz social que é necessária e que, olha, ultimamente tivemos uma individualidade que passou por Angola, pelo menos nesse aspecto foi muito positivo, que falou, por exemplo, da gravidade do problema da fome. Quando há fome nas dimensões que temos assistido, não podemos falar de paz, não é assim? Pois, olha, Ah, mas é isso, eu comecei a falar de justiça restaurativa e, por acaso, atempadamente, em relação às consequências que estamos a viver hoje no domínio econômico. Tivemos um período largo e nem vou falar sequer da irregularidade de uma forma geral. Se calhar na altura nem era irregularidade, porque era moda, era filosofia do tempo do Partido Único, das irregularidades do tempo da guerra pós-eleitoral, mas especialmente eu tenho-me debruçado ou fundamentado a minha proposta de justiça restaurativa mais concernente aos mais de 20 anos agora de paz que temos tido, em que não é só o problema da tradição euro-ocidental, sobretudo romano-germânica, que é muito positivista, mas é algo em Angola, é algo mais do que isso. É, digamos, temos, sobretudo os políticos que têm dirigido o país nos últimos tempos, é fazendo direito uma peça de brincadeira. Quer dizer, quando convém, o positivismo aplica-se. Quando não se convém, não se aplica, não é? Nem pouco mais ou menos. Eh, quando convém, aplica-se, mas completamente deturpado. Bom, eu estou a falar com alguém que é vítima dessa situação. O Cedric é daquele processo dos 15 mais doido. Os feministas dizem que tem que ser mais 15 duas. mais 2. Duas. Sim, E aquilo é uma brincadeira, não é? Pura e dura. Então, é um contexto que nem sequer pode ser inserido na tal questão do positivismo euro-ocidental, sobretudo de natureza ou da área germano-românica, românico-germânica do ramo do direito ocidental, onde o direito anglo-saxônico é muito mais pragmático, onde é muito mais próximo até das práticas tradicionais africanas. Então, é um direito aplicado de forma caprichosa. E então, é neste contexto, em 2017, eu pensava que com a nova liderança iríamos deixar de ter essas situações extremadas, mas infelizmente me enganei, não fui o único, não é? E voltamos hoje com gravidade a essa situação. Quando apareceram os primeiros sinais e acreditando que a minha palavra, não tanto de jurista experimentado, mas sobretudo de mais velho, pudesse influenciar alguma coisa, eu alertei que se não valorizássemos esses elementos do aspecto restaurativo da justiça, que podem ser extraídos do direito tradicional e não só, podem ser extraídos, por exemplo, da experiência sul-africana, embora seja mais no plano político e não técnico-jurídico, da experiência da América Latina nas transições dos governos autoritários para as democracias, no Chile, eh, no Brasil, e noutros países da América Latina, nós teríamos
problemas que iriam contrariar, inclusive, a palavra de ordem que foi bem gizada, a política do regime, que era ah, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Portanto, correspondia mais ou menos a esse ideário restaurativo, mas acho que hoje não é preciso acrescentar mais nada para se dizer que eu tinha toda a razão, porque essa ideia de aplicação de suposta, e é bom sublinhar esse adjetivo, de suposta aplicação do direito puramente penal de recorte euro-ocidental, ah, mas que no fundo o problema é a seletividade, o problema é o caráter vingativo e até para saciar aspectos de inveja entre elementos do próprio regime, não é? Faz com que hoje se tenham agravado as situações do desemprego, da fome, da indigência e tudo isso coberto e bem blindado pelo tipo de Constituição que nós temos, em que o poder é concentrado numa só pessoa. E como essa pessoa não trabalha sozinha, ela é cercada por um grupo de pessoas que vão vivendo, digamos, beneficiando desse sistema para a desgraça, não estou a exagerar, do país e, sobretudo, de perspectivas para a juventude. Pois, mas eu ainda vou insistir neste tópico aqui da reconciliação nacional versus justiça restaurativa e sistema judicial, porque a reconciliação nacional ele é em si um programa formalmente um programa ou um objetivo político governativo. Não é propriamente uma tarefa ou um objetivo, um programa do sistema judicial. Ao aplicar-se a justiça restaurativa, se fosse aplicável a justiça restaurativa, tendo como mote a questão da reconciliação nacional, não estaria aqui a justiça a ser demasiadamente envolvida, a envolver-se demasiadamente numa agenda política, porque, ou seja, não seria este o contra-argumento para não se aplicar a justiça restaurativa, em concreto, nos casos de corrupção, porque sob pena de se confundir como uma defesa de determinados indivíduos. O próprio doutor já em tempos foi apontado como estando a apelar à justiça restaurativa como forma de livrar determinados amigos, né? Não seria este o grande handicap da justiça também? Sim, acho que colocaste muito bem a questão. Esta ideia de justiça restaurativa no plano estritamente jurídico, se estivesse encaixada no plano mais geral, que é de uma mudança profunda de regime, poderia funcionar melhor, evitaria essas aplicações baseadas na vingança e na inveja que nós, eu como tenho filhos, não é? Eh, Converso com eles e vejo, acho que depois acabo por ficar esclarecido e muitas formas de realização até do processo penal em Angola, esse seletivo, está baseado em questões muito básicas, do tipo, opa, agora é a nossa vez, nós somos do mesmo partido e tal, mas vocês eram mais ricos, nós só ficávamos com isso e tal. Portanto, não é uma questão de justiça nenhuma, né? Então, é isso que está a consumir a estrutura judicial hoje, com grandes prejuízos para, digamos, para o desenvolvimento do país
e a consolidação mesmo das suas instituições. Na verdade, você diz muito bem, isso é consequência de não termos aplicado num plano mais geral, num plano de regime, uma ideia de restaurativa também, como se fez na África do Sul, por exemplo, em que, pelo menos nos anos diretamente subsequentes, deu bastante resultados. Agora parece que há algumas apreensões, parece que Nelson Mandela já morreu há bastante tempo, Desmond Tutu também já morreu há bastante tempo, e outros agentes deste formidável processo sul-africano parece que estão a ficar esquecidos e as consequências parecem estar a surgir. Só que a África do Sul tem uma esperança, tem instituições, particularmente essa judicial, muito fortes. Tem já um tipo de democracia, embora o partido no poder seja o mesmo desde o início até agora, mas tem, digamos, algumas formas de fuga a uma espécie de totalitarismo que tem sido, digamos, alimentado nos nossos países, especialmente Angola. Para não falar de outros países. Não vou dizer que me meti na política dos outros. Então, eh, na verdade, nós devíamos começar por uma ideia restaurativa. Repito, tu tens toda a razão, no contexto de regime. A, a COIEPA, que é aquela instituição das igrejas, pontificada pelo Dom Camonho e Tony Zinga, pelo reverendo Tony Zinga, martelaram nessa ideia antes do fim do conflito. Mas logo que o conflito terminou, onde a componente vitória militar do governo teve grande peso, nunca mais se falou nisso. Foram-se promovendo eventos, festas, entre aspas. ah, Promoveu-se a ideia de que José Eduardo dos Santos era praticamente o único, como que como diz, engenheiro ou Arquiteto. artífice da paz. Ah, outro termo que estamos a esquecer agora. Era o Também. arquiteto da paz. O arquiteto da paz. Então, a propaganda agitou tanto isso que as próprias igrejas esqueceram-se que faltava um elemento de que eles falavam antes. Era preciso, nessa altura, ao nível político, Angola parar, entre aspas, não é? É importante sublinhar essas aspas, no sentido de se construírem elementos sérios de reconciliação nacional. Aí deviam surgir termos como os que surgiram no âmbito da Comissão de Verdade da África do Sul, como reconhecimento dos erros cometidos, das mortes, eh, enfim, do próprio arranque para a nossa independência de forma unilateral, né? Não culpando só o MPLA, naturalmente, porque a FNLA, se ganhasse, com certeza que ia fazer a mesma coisa. Pois, Quem sabe a UNITA também faria a mesma coisa, se tivesse força para tal, na altura não tinha. Eh, por isso foi a organização que mais falou da democracia, até pois. disse não, ficou claro que havia esperança dos números da matriz, um mundo que facilitariam a vitória eleitoral da UNITA com toda facilidade e, quem sabe, a partir disso, estabelecer-se também um partido único durante vários anos, até 92 também, não é? Eu costumo dizer que era moda, por isso que eu costumo considerar que eu me perdoei em relação à minha participação nessa altura, que era moda. Agora, não podemos perdoar que até agora se continua a aceitar o unilateralismo do regime, né?
e não aceitar uma reconciliação profunda, baseada no reconhecimento dos erros cometidos, no perdão, né, e na reconciliação. Mas Doutor, eu você tem toda. tenho aqui mais duas questões preparadas, porque nós temos aqui o nosso tempo já a nos avisar que estamos a esgotar, já ainda aí, parecendo que não, mas já estamos a caminho de 30 minutos de conversa. E eu queria tocar nessa questão ainda da a reconciliação nacional enquanto um pacto de regime, que é não existindo este pacto, mas existindo vontade do sistema judicial em atuar mais na base de uma justiça restaurativa. Será que nós teríamos uma autonomia do próprio sistema judicial para atuar, visto que, como sabemos, não há praticamente uma separação de poderes, o sistema judicial está muito dependente do sistema político, ou seja, há liberdade para o exercício da magistratura, de modo que determinados juízes, diante de uma situação tão flagrante, tão grave como, por exemplo, a corrupção de milhões, o desvio de milhões de dinheiro, não está Atuam. exatamente não estar focado na punição do indivíduo infrator, mas na recuperação e restauração do indivíduo e daqueles estabelecimentos ou instituições que o indivíduo construiu com base naquele dinheiro desviado. Será que teríamos alguns juízes liberdade suficiente para atuarem dessa forma? Ah, absolutamente não, porque os tribunais, especialmente os superiores, estão mortos, foram assassinados. Essa expressão até não é minha, do doutor Aragão, que foi presidente do Tribunal Constitucional e foi afastado e substituído por uma membro do Biro Político do MPLA. Isso é escandaloso, é Histórico, isso é terrível. histórico jurídico para sem a chamada idoneidade jurídica para ocupar o cargo, que também No é um dos requisitos Tribunal para. Supremo, que é o ponto mais alto da justiça comum, temos o seu presidente, ah, basta dizer o seu nome, qualificamos logo que tipo de justiça que temos, chama-se Joel Leonardo, Pois, o tal que toma decisões decisões administrativas sobre processos judicial. judiciais, o tal que castiga colegas juízes, destitui-os, sanciona-os contra os princípios mais elementares da, do direito, da composição dos tribunais e por aí fora. Então temos pouco tempo, não vale a pena falar mais, isso é De facto, bastante. nós teremos várias oportunidades para falar sobre vários outros temas ligados ao direito e certamente a abordagem, por exemplo, uma análise, um tema focado na análise diretamente da atuação dos tribunais superiores, teremos aqui, porque é realmente bastante Deixa grave. só corrigir que os tribunais superiores não atuam, eles executam as orientações do ordens superiores. Exatamente, ou seja, o próprio Tribunal Superior apenas tem o nome de superior de modo formal, porque tem ordens superiores para cumprir, isso Exato. sim. Então, para fechar, porque este programa em direito ele é focado sobretudo para estudantes de direito. Eu quero que haja com este programa um espaço de diálogo, reflexões sobre questões jurídicas em Angola, que existe pouco. E eu tenho estado a dizer que eu fiz a minha licenciatura em Angola e sei que faltou-me imenso debate e reflexões a nível da academia. Então, tenho aqui uma questão que é diretamente para. O doutor foi professor, é professor, melhor, e a questão é: por que é que não se fala muito, não se aborda a questão da justiça restaurativa, não se ensina a justiça restaurativa nas academias, nas universidades, faculdades de direito? Qual é a razão? Será também aqui uma razão política? Acho que, em primeiro lugar, é uma questão mesmo de tradição.
Eu até recomendo o Cedric para ouvir um debate entre a professora Cláudia Santos, que escreveu o livro exatamente sobre justiça restaurativa, e um jurista brasileiro. Acho que com esses dados podes procurar aí no Google e vais ver pa- podcast muito interessante sobre isso, que mesmo aqui em Portugal, onde pela via da continuidade do período moderno e esse período pós-moderno que estamos a viver aqui na Europa, eh, a justiça restaurativa está a ser muito invocada. Eh, a professora Cláudia, por exemplo, refere que Portugal deu alguns avanços, mesmo a nível legislativo, mas na prática não surgem, digamos, formulações ou, digamos, soluções ou casos em que se segue a via restaurativa no plano meramente jurídico, claro, jurídico penal. Não teria e não havia razão aqui em Portugal, como país já sólido, que não tem os problemas que abordamos aqui atrás. Portanto, o problema coloca-se mesmo no plano jurídico, penal, judiciário, e não há, digamos, uma utilização desta deixa que o próprio fenômeno legislativo resolveu, pelo menos em relação aos crimes de caráter particular, em que o- os processos ou as investigações da Procuradoria da República, do Ministério Público, em que se permite que, em determinadas circunstâncias, os processos do Ministério Público, em vez de serem encaminhados para os tribunais, são encaminhados para a mediação restaurativa. Diz a professora que aqui também há uma grande resistência em sair para o recurso ao processo restaurativo por uma questão de tradição. Diz ela que no Brasil, por exemplo, onde paradoxalmente não há legislação, tem-se avançado um pouco mais. Na minha forma de ver, acho que isso decorre de uma proximidade maior do Brasil em relação ao mundo anglo-saxónico. Certo. Acho que é essa. Então, em Angola, há o problema de tradição acadêmica, que estamos muito virados para as práticas positivistas euro-ocidentais, mais do ramo romano-germânico, mas, por outro lado, tendo em conta aquilo que estamos aqui a abordar, o próprio regime não estaria interessado em enveredar por essa via, porque não teria a possibilidade do exercício da vingança, do exercício Pois é. da inveja e por aí Monopólio, fora. né? O monopólio da repressão em si Exato, o monopólio teria. da repressão, muito bem dito, né? Realmente, eu já participei numa formação com uma juíza brasileira que falou imenso sobre como é aplicado a justiça restaurativa no Brasil. De facto, eles estão muito avançados nesse aspecto. Professor, muito obrigado. Nós estamos mesmo a terminar. Eu agradeço imenso por quem nos está a acompanhar. Pedimos que subscrevam o nosso podcast e até a próxima edição. Ok, muito obrigado, foi ótimo. Há questões que não podemos aprofundar, mas ficam para outra vez. Exatamente. Parabéns por teres esse programa. É muito Obrigado. importante. Um prazer. Até já.